família sempre católica? Como que foi o início da vida? Não, a gente é católico, era o católico de IBGE, né? Aí vai fazer uma entrevista lá, e você que religião? Ah, qual que tem aí? Põe católico, tá bom. É isso, aí a gente... minha mãe começou a participar da igreja, e ela começou a participar de uma maneira um pouco mais intensa, de um grupo da Renovação Carismática, né? E minha mãe era uma mulher muito nervosa. Também, né, com 4 filhos em casa, aqueles meninos, eu era o mais terrível. 4 homens? 4 homens. E eu sou o terceiro, né? E eu era o que quebrava as coisas, o que queria descobrir. Eu quebrava tudo, eu era bagunceiro, eu era desorganizado, enfim. Aí minha mãe, quando ia sair, levava eu. Porque aí a casa ficava tranquila. Só que ela era muito brava também, ela batia muito e era muito nervosa. A gente tinha um medo e um respeito muito grande com a minha mãe. Ela começou a participar da igreja e ela mudou a maneira dela. A gente começou a achar estranho. Fizemos até uma reunião dos irmãos, o que está acontecendo com a mamãe? E dali a gente viu aquilo e minha mãe do nada falou, vamos fazer o seguinte, gente, vamos rezar o terço. A minha conversão se deu pelas mãos de Maria, né? Vamos rezar o terço após o almoço. Cara, você imagina, um menino de 11 anos de idade, 12, rezar o terço depois do almoço. Lógico que a gente não quis, né? Mas eu fiquei sem graça, minha mãe rezava com o meu pai, e eu falei, então vou querer agradar minha mãe, né? Tá bom, mãe, vou rezar com a senhora. Eu já percebi que tem 5 grupos de 10 aí, 10 Ave Maria, são 5. Então eu rezo um grupo desse aí de 10, e depois eu saio para agradar minha mãe. Então assim eu fiz, comecei a rezar uma dezena do terço com a minha mãe, os meus irmãos também vieram, acabava o primeiro mistério, a gente levantava e saía, né? Um dia eu resolvi ficar, e não saía, e eu fiquei ali, rezei o terço todo, e aí eu comecei a gostar, cara. Gostar de rezar o terço. Um dia minha mãe esqueceu, não rezou naquele dia. Aí eu peguei o texto e falei, mãe, vamos rezar. Eu chamei, né? Aquilo para mim foi de uma força tão grande, aí eu saí falando com meus irmãos, eu chamei. Eu chamei. E aí eu fiquei feliz com aquilo, e quando eu percebi, eu já estava apaixonado com a oração do terço. Aí ela me chamou, porque eu já tocava violão, né? Me chamou para tocar no grupo de oração que ela participava, porque é um grupo de senhorinhas, eu não tinha ninguém para tocar, comecei a tocar, comecei a aprender as músicas, porque a gente, quando começa a aprender violão, a gente quer plateia, né? Não tem plateia, vamos para a igreja, lá tem plateia, né? Aí eu queria que as pessoas me vissem. Plateia é garantida. E aí podia errar, e lá eu fui aprendendo. Quando eu vi, eu já sabia cantar as músicas do livrinho de cantos Louvemos o Senhor, né? Sabia os números das músicas de cor, e aí eu fui crescendo assim. Então a minha conversão se deu dessa maneira também gradativa. Eu não era aquele cara, eu era um bêbado e vivia drogado, eu tinha isso. Eu comecei assim, quando eu percebi, eu já estava um jovem apaixonado por Jesus. Eu me lembro que eu estava com um grupo de amigos e eles foram beber, e aí me ofereceram coisas para usar de droga, e eu não quis. Numa boa, eu falei, não, obrigado. E assim, por quê? Porque eu já estava nesse processo e que me livrou, eu costumo dizer isso, né? Todo esse processo que eu vivi na minha conversão me livrou do que eu passaria. Eu acho que se eu não tivesse feito isso, se a minha mãe não tivesse chamado para rezar o terço, eu teria aceitado o que me ofereceram. Eu não aceitei nada, nem cigarro normal, nada eu não ia querer. Eu tinha já um temor de Deus que foi colocado no meu coração. E assim, quando eu tinha 14 anos, se quiser fazer as contas aí, eu tinha 14 anos, eu falei, vamos começar a banda Dominus. Muito novo. Novinho, com 14 anos.